Rodrigo Silva instalou câmeras escondidas pela casa inteira. Queria pegar a babá no flagra. Achava que ela ia roubar, mentir, se aproveitar do filho dele. Mas quando assistiu às gravações daquele dia, ele trancou a porta do escritório e chorou sozinho pela primeira vez desde o funeral da esposa. Porque o que ele viu não foi traição. Foi a verdade mais dolorosa sobre quem ele tinha se tornado e sobre quem realmente estava cuidando do filho dele. Esta é a história de um homem destruído pela desconfiança e de uma mulher que carregava duas promessas. Uma feita à mãe dela antes de morrer. Outra feita à esposa dele nos últimos minutos de vida. E ambas se encontraram naquela casa, naquele bebê, naquele momento. Antes de começar, se inscreva no canal. Nós contamos histórias reais de pessoas comuns que viveram momentos extraordinários. Histórias que a mídia não mostra, mas que carregam a força de mudar como você vê o mundo. Ative o sininho para não perder nenhuma, porque essa aqui você vai querer compartilhar com alguém que precisa acreditar que ainda existe bondade nesse mundo. Rodrigo Silva tinha 42 anos, era dono da Silva Construções, empresa avaliada em 800 milhões de reais. Tinha apartamento em Moema, cobertura em Jurerê, 2 carros importados na garagem. Mas não tinha paz, não tinha sono, não tinha confiança em ninguém. E, acima de tudo, não sabia como cuidar do filho. Gabriel tinha 1 ano e 2 meses, não andava ainda. Mal sorria, passava o dia no cercadinho ou no berço, quieto, olhando para o teto. A mãe dele, Clarissa, tinha morrido há 13 meses. Hemorragia pós-parto, complicação irreversível. 3 horas de cirurgia que não salvaram nada. Rodrigo segurou o filho pela primeira vez, já sem a esposa ao lado. E desde então, ele só sabia fazer uma coisa: desconfiar. Porque nos últimos 6 meses, ele tinha demitido 5 babás. A primeira roubou um anel de ouro que era da avó de Clarissa. A segunda tentou vender fotos de Gabriel para um site de fofoca. A terceira postou stories no Instagram mostrando a casa, quase causando um problema de segurança gravíssimo. A quarta simplesmente sumiu com 3 mil reais do cofre da despensa. A quinta, ele nem esperou fazer nada, demitiu porque o jeito que ela olhava para as coisas da casa não passava confiança. Rodrigo tinha virado isso, um homem que via intenção ruim em todo mundo, que trancava tudo, que contava o dinheiro antes e depois, que gravava conversas, que não acreditava mais em ninguém. Ele sabia que estava doente, mas não sabia como se curar. Até que a agência mandou a Marina. Ela chegou numa manhã de segunda-feira, no final de setembro de 2025. Simples, de tênis gasto, cabelo preso num rabo de cavalo, sorriso largo demais para ser verdade. Bom dia, senhor Rodrigo. Nossa, que casa linda. E esse bebê? Que gracinha. Marina entrou carregando uma mochila velha e um sorriso que parecia de propaganda de margarina. Rodrigo olhou para ela com os olhos de quem já tinha visto essa cena antes. Ninguém era tão simpático assim, sem querer algo. Ninguém sorria daquele jeito de graça. Ela tinha uns 30 e poucos anos, pele morena, mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. E aquele jeito calmo que irritava. Porque ele não queria calma. Queria desconfiança. Queria vigilância. Queria que ela soubesse que ele estava de olho. Você vai começar pela cozinha, depois a sala, não mexe nas coisas do escritório, não pega o Gabriel no colo sem eu autorizar. Entendeu? Rodrigo falou firme, cruzando os braços. Ela continuou sorrindo, mas algo mudou nos olhos dela, uma tristeza rápida que ela escondeu bem. Entendido, senhor. Pode deixar. Ele foi para o escritório, sentou na cadeira de couro, abriu o notebook, tentou trabalhar, mas não conseguia. Ficava olhando para a porta, escutando os passos dela pela casa, o barulho da vassoura, o som da água na pia, e então ouviu algo que não ouvia há meses, a risada do Gabriel.
Rodrigo levantou devagar, foi até a porta entreaberta da sala e espiou. Marina estava passando pano no chão, de joelhos, cantarolando baixinho. Peixe vivo, como pode viver fora da água fria. Peixe vivo, como pode viver sem a água do mar. Era uma música antiga, dessas que a avó canta. E Gabriel, dentro do cercadinho, batia palminhas e sorria. Sorria de verdade. Aquele sorriso gostoso de bebê que Rodrigo já nem lembrava mais que existia. Algo apertou no peito dele. Não era alegria, era medo. Por que meu filho está se apegando tão rápido a ela? O que ela quer com isso? Voltou para o escritório, trancou a porta, pegou o celular e ligou para uma empresa de segurança. Quero câmeras escondidas. Sala, cozinha, quarto do Gabriel, corredores, área de serviço, tudo. Quero ver cada movimento dela. O atendente hesitou. Senhor, isso é legal? Câmeras sem aviso prévio podem configurar invasão de privacidade. Rodrigo cortou seco. É minha casa, meu filho, minha decisão. Manda a equipe hoje mesmo. Desligou. Respirou fundo. Sabia que estava cruzando uma linha, mas não ligava. Porque proteger Gabriel era a única coisa que ainda fazia sentido na vida dele. E ele não ia deixar mais ninguém machucar aquele menino. Na primeira semana, Rodrigo vigiava Marina igual um detetive. Abria o aplicativo no celular a cada 15 minutos. Via ela limpando a casa, cantando. Conversava com Gabriel como se ele entendesse cada palavra. Ensinava ele a bater palma no ritmo das músicas. Fazia aviãozinho com a colher na hora da papinha. Colocava ele no chão de barriga para baixo, incentivando ele a engatinhar. Nada de suspeito, nada de roubo, nada de fotos escondidas, nada de conversas estranhas ao telefone. Era frustrante, porque Rodrigo queria achar algo, queria ter razão. Queria provar que ela era igual às outras, mas não achava. Até que numa quinta-feira à tarde, ele viu algo que o deixou gelado. Marina estava limpando o escritório dele, passando pano na estante de livros. Ela pegou uma fotografia antiga que estava apoiada ali. A família dele nos anos 90. Seu pai, Henrique Silva, sua mãe, ele criança, todos num Natal antigo, sorrindo na frente da árvore. Marina segurou a foto com as duas mãos, aproximou do rosto e ficou olhando por quase 1 minuto. Então murmurou baixinho, sozinha, sem saber que estava sendo gravada. Você tem o mesmo olhar dele, o mesmo jeitinho bom. Rodrigo pausou a gravação, voltou, assistiu de novo. Dele? Do pai dele? Como assim? Como ela sabia como era o jeito do pai dele? Henrique tinha morrido havia 4 anos. Ataque cardíaco fulminante, nem deu tempo de se despedir. Marina não podia ter mais de 35 anos. Não fazia sentido, a menos que ela conhecesse o pai dele. Mas como? Rodrigo sentiu o coração acelerar, as mãos suando, a cabeça formulando teorias. Será que ela foi amante do pai dele? Será que ela é filha ilegítima? Será que isso é chantagem? Ele passou o resto do dia obcecado com aquilo, voltando à gravação dezenas de vezes, tentando ler os lábios dela, tentando entender. E então veio a bomba. Na sexta-feira à tarde, enquanto dava banho em Gabriel na banheira do quarto, Marina falou baixinho com o bebê. Sua mãe era linda, sabia, Gabrielzinho? Cabelo preto, olhos claros, um sorriso que iluminava qualquer lugar. Eu vi ela só uma vez, mas nunca esqueci. Rodrigo assistia pelo celular, trêmulo. E o seu avô? Seu avô Henrique foi a pessoa mais generosa que eu conheci na vida. Você vai crescer com o coração dele, eu sei. Rodrigo largou o celular na mesa. Levantou, andou em círculos pelo escritório. Ela conhecia o pai dele, conhecia a Clarissa. Como? Começou a revirar a casa feito louco. Procurou a mochila que ela deixava no quartinho de empregada. Vasculhou. Sabia que era errado, mas não conseguia parar. Encontrou roupas simples, um estojo de maquiagem barato, um caderninho de anotações com lista de compras. E no fundo,
Embrulhado num pedaço de pano velho, um medalhão de prata antigo, desgastado, pesado. Rodrigo abriu com as mãos tremendo. Dentro tinha uma foto pequenininha, antiga, desbotada. Mas ainda dava para ver. Era o pai dele, Henrique Silva, abraçado com uma mulher que ele não conhecia. Uma mulher de uns 50 anos, sorridente, de uniforme de trabalho. Quem é essa mulher? E por que Marina tem uma foto do meu pai? Rodrigo sentou no chão do quartinho, ainda segurando o medalhão, sentindo que estava prestes a descobrir algo que ia mudar tudo. Porque não era só uma foto, era uma conexão, uma história, um segredo enterrado que estava prestes a vir à tona, e de alguma forma ele sabia. Marina não tinha vindo trabalhar ali por acaso. Ela tinha vindo por um motivo que envolvia o pai dele, a esposa dele e aquele bebê que finalmente tinha voltado a sorrir depois de meses de silêncio. Ele só não sabia ainda que esse motivo ia destruir e reconstruir ele. Rodrigo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitado na cama king size vazia, olhando para o teto, pensando no medalhão, pensando na foto, pensando nas palavras dela. Seu avô foi a pessoa mais generosa que eu conheci. Como uma babá de 30 e poucos anos conhecia um empresário que morreu 4 anos atrás. E por que ela carregava uma foto dele com tanta reverência? Rodrigo levantou às 5 da manhã, foi até o escritório, pegou o notebook e começou a pesquisar. Marina Ferreira, o nome completo que constava no contrato de trabalho. Procurou nas redes sociais. Nada. Nenhum perfil ativo. Era como se ela não existisse digitalmente. Sábado de manhã, Marina chegou pontualmente às 7 horas. Trouxe pão fresco para o café, fez suco de laranja natural, preparou o mingau para Gabriel com aquele carinho de quem estava cuidando do próprio filho. Rodrigo observava de longe, tomando café em silêncio, fingindo ler jornal, mas, na verdade, analisando cada gesto dela. Marina, de onde você é? Ele perguntou de repente, tentando soar casual. Ela continuou cortando a banana em rodelas pequenas para o bebê. Nasci aqui em São Paulo mesmo, senhor. Zona Leste, bairro Itaquera, família simples. Sempre trabalhei desde os 14 anos. Ela sorriu, mas Rodrigo notou que o sorriso não chegou aos olhos. E sua família? Pais? Irmãos? Rodrigo insistiu, segurando a xícara com força. Marina parou o que estava fazendo. Ficou em silêncio por uns segundos. Minha mãe faleceu 3 anos atrás. Problema no coração. Meu pai morreu quando eu era criança, acidente de trabalho. Tenho 2 irmãos, mas a gente se afastou depois que minha mãe partiu. A voz dela tremia levemente. Rodrigo sentiu uma pontada de culpa por estar interrogando, mas precisava saber. E antes de trabalhar aqui, você fazia o quê? Ela voltou a cortar a fruta, agora mais devagar. Trabalhei 5 anos como auxiliar de enfermagem numa clínica particular. Saí em agosto. Precisava de um recomeço. Clínica particular. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Clarissa tinha sido internada numa clínica particular em Moema. Complicação gravíssima no parto. 3 horas de cirurgia. Hemorragia que não parou. Ela tinha morrido lá, naquela clínica, há 13 meses. Exatamente 13 meses. Qual clínica? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Marina o encarou. Dessa vez havia algo diferente no olhar dela. Algo que parecia desafio misturado com tristeza. A Clínica Santa Helena, em Moema. Por quê? Rodrigo engoliu seco. Nada. Só curiosidade. Levantou da mesa, foi para o escritório e bateu a porta. As mãos tremiam quando ele abriu a gaveta e pegou a pasta com os documentos do hospital. Lá estava. Clínica Santa Helena. Internação em agosto de 2024. Parto de emergência. Cesariana. Complicações. Hemorragia. Morte às 23 horas e 40 minutos. Marina estava lá. Marina estava na clínica quando Clarissa morreu. Isso não era coincidência.
Era impossível ser coincidência. Rodrigo voltou a assistir às gravações obsessivamente. Cada segundo, cada gesto, cada palavra. Na segunda-feira, enquanto trocava a fralda de Gabriel, Marina cantou baixinho: "Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Lá no céu tão grande e lindo, você é o meu lugar." Era a música que Clarissa cantava durante a gravidez, com a mão na barriga, sonhando com o filho que nunca veria crescer. Como Marina sabia. Na terça-feira foi pior. Ou melhor, Rodrigo não sabia mais o que sentir. Estava no escritório, fingindo trabalhar, mas com o celular aberto no aplicativo das câmeras. Marina colocou Gabriel em pé, segurando as mãozinhas dele com firmeza. "Vamos, campeão. Você consegue." Solta a mão da Marina. "Vem." Ela deu 2 passos para trás, agachou, abriu os braços. E Gabriel, o filho de Rodrigo, deu 5 passinhos trêmulos, cambaleantes, inseguros, mas lindos. 5 passinhos até cair nos braços dela. Marina o abraçou, apertou contra o peito e chorou. Chorou de alegria, de orgulho, de emoção pura. "Você conseguiu, meu amor, você andou. Que orgulho eu tô de você." Rodrigo, sozinho no escritório, também chorou. Mas não era só orgulho, era dor. Porque os primeiros passos do filho dele tinham sido para ela, não para ele. Gabriel sorria mais para a babá do que para o próprio pai. Gabriel chamava ela de Ina, tentando dizer Marina, mas não conseguia nem balbuciar pai ainda. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos e sentiu o peso de tudo. Da solidão, da paranoia, da distância que ele tinha criado entre ele e o filho por estar ocupado demais, desconfiando, vigiando, protegendo. Ele tinha virado um estranho na própria casa. E Marina, essa mulher misteriosa que carregava um medalhão com a foto do pai dele, tinha virado a mãe. Naquela noite, depois que Marina foi embora, Rodrigo sentou no chão do quarto de Gabriel e assistiu o filho dormir. O bebê respirava devagar, tranquilo, abraçado com um ursinho de pelúcia que Marina tinha dado. Rodrigo estendeu a mão, tocou o rostinho macio e sussurrou: "Me perdoa, filho. Me perdoa por não saber ser o pai que você precisa." Levantou, foi até o escritório, pegou o medalhão que tinha escondido na gaveta e ficou olhando para a foto. Henrique Silva abraçado com aquela mulher desconhecida, ambos sorrindo. Havia algo escrito no verso do medalhão, tão pequeno que ele não tinha visto antes. Leu com dificuldade. "Para Teresa, com gratidão eterna. Teresa." Rodrigo procurou no Google. Teresa Ferreira. Teresa Silva. Teresa Santos. Nada. Até que lembrou de algo. Foi até o porão, onde guardava caixas antigas da família. Procurou as coisas do pai. Documentos, fotos, agendas velhas. E achou. Uma agenda de 2012. Na página de contatos, escrito à mão: Teresa Santos, arrumadeira, telefone antigo, endereço na Zona Leste. Arrumadeira. A mãe de Marina. Ela tinha trabalhado para o pai dele. Rodrigo sentou no chão frio do porão, cercado de caixas empoeiradas, segurando a agenda, e entendeu. Marina não era uma estranha. Marina era parte de uma história que ele não conhecia. Uma história que conectava a família dele com a dela. E de alguma forma, ele sabia que essa história envolvia bondade, sacrifício e promessas. Porque Marina não tinha vindo roubar, não tinha vindo se aproveitar. Ela tinha vindo cumprir algo. Algo que a mãe dela tinha pedido, ou que alguém tinha pedido para ela. E Rodrigo precisava saber o quê? Precisava saber por que ela olhava para Gabriel com aquele amor que parecia de mãe. Por que ela cantava as músicas que Clarissa cantava. Por que ela tinha uma foto do pai dele guardada como relíquia. Decidiu que na manhã seguinte ia confrontar. Ia colocar todas as cartas na mesa, ia exigir a verdade, mesmo que doesse, mesmo que mudasse tudo. Quarta-feira. Rodrigo mal conseguiu trabalhar o dia inteiro. Ficou ensaiando mentalmente como ia falar com Marina. Como ia mostrar o medalhão. Como ia exigir explicações sem soar agressivo demais.
Mas cada vez que pensava nisso, sentia raiva. Raiva de estar sendo enganado. Raiva de ter deixado uma estranha entrar na vida do filho dele. Raiva de ter se apegado àquela mulher sem saber quem ela realmente era. Porque era isso. Ele tinha se apegado. Começava a confiar. E agora descobria que ela escondia algo gigante. Às 8 da noite, depois que Gabriel dormiu, Rodrigo chamou Marina para o escritório. Senta. Ela sentou devagar, o sorriso sumindo quando viu a expressão dele. Marina, eu vou ser direto. Quem é você? Ela piscou, confusa. Como assim, senhor? Rodrigo pegou o medalhão em cima da mesa e jogou na frente dela. Você fala do meu pai como se conhecesse ele. Você tem um medalhão com a foto dele. Você canta as músicas que minha esposa cantava. Você fala para o meu filho sobre a mãe dele, sobre o avô dele, como se você fizesse parte dessa família. Então eu vou perguntar de novo. Quem é você de verdade? Marina empalideceu. As mãos tremeram. O senhor mexeu nas minhas coisas. É minha casa. E as câmeras? O senhor me gravou? Também é minha casa. Ela respirou fundo, os olhos marejando. Eu não vim aqui para te enganar, Rodrigo. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome, sem o senhor. A voz dela estava quebrada. Então por que você veio? Rodrigo cruzou os braços, tentando manter a postura dura, mas por dentro estava desmoronando. Marina se levantou devagar, foi até a janela, olhou para o jardim escuro lá fora. Ficou em silêncio por quase 1 minuto. Então virou e disse com a voz firme, porque eu fiz uma promessa. E eu não sou do tipo que quebra promessa. Minha mãe se chamava Teresa Santos. Rodrigo sentiu o chão sumir. Teresa. O nome do medalhão. Ela continuou. Minha mãe trabalhou nessa casa por 5 anos como arrumadeira, quando eu era criança, uns 8, 9 anos. Rodrigo se lembrava vagamente. Uma mulher baixinha, de pele morena, quieta, que limpava a casa dos pais dele com dedicação silenciosa. Ela sempre levava marmita, nunca aceitava comida da casa. Tinha um jeito humilde, quase invisível. Meu pai tinha morrido num acidente de trabalho 2 anos antes dela conseguir esse emprego. Marina limpou uma lágrima que escorria. Minha mãe ficou sozinha com 3 filhos pequenos, sem dinheiro, sem apoio, sem nada. Conseguiu o emprego aqui e foi nossa salvação. Marina respirou fundo antes de continuar. Seu pai, Henrique, era diferente de todos os patrões que ela já teve na vida. Ele perguntava se ela tinha almoçado. Aumentava o salário sem ela pedir. No Natal, dava cesta básica e presente para meus irmãos. Minha mãe chorava de gratidão. Dizia que Deus tinha colocado um anjo no caminho dela. Rodrigo engoliu seco. Lembrava do pai assim, generoso demais. A mãe dele vivia reclamando. Henrique, você não pode salvar todo mundo. Mas ele não ligava. Ajudava quem precisava, sem esperar nada em troca. Marina continuou, a voz tremendo. Um dia minha mãe passou mal aqui. Dor no peito, falta de ar, suor frio. Seu pai não esperou ambulância. Colocou ela no carro e levou direto para o hospital. Pagou todos os exames, todos os médicos. Descobriram que era o coração. Precisava de cirurgia urgente. Operação cara, arriscada. Minha mãe não tinha dinheiro nem para o pré-operatório. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Seu pai não só pagou tudo, como garantiu que ela seria operada pelo melhor cardiologista de São Paulo. Marina tirou o medalhão do pescoço e colocou na mesa entre eles. Isso aqui ele deu para ela na véspera da cirurgia. Disse, Teresa, você vai sobreviver. E quando sobreviver, quero que lembre que ainda existe gente boa no mundo. Dentro tem a foto dele com minha mãe, no último dia que ela trabalhou aqui antes de entrar no hospital. Rodrigo pegou o medalhão, abriu de novo. Agora a foto fazia sentido. Henrique sorrindo, Teresa ao lado, ambos na varanda da casa. Minha mãe guardou isso como relíquia até o dia que morreu. 3 anos atrás, insuficiência cardíaca. A cirurgia tinha dado mais 15 anos de vida para ela. 15 anos que ela não teria sem seu pai. Marina enxugou o rosto.
Antes de partir, ela me fez prometer uma coisa. Se um dia eu pudesse, de qualquer forma, eu deveria retribuir a bondade do Henrique Silva. Mas meu pai morreu há 4 anos. Rodrigo disse, a voz rouca. Eu sei. Por isso não pude retribuir diretamente para ele. Marina se virou, encarou Rodrigo com olhos vermelhos de choro. Aí, 1 ano atrás, eu estava trabalhando como auxiliar de enfermagem na Clínica Santa Helena, em Moema, e sua esposa, Clarissa, foi internada lá. Complicação gravíssima no parto. O coração de Rodrigo acelerou. As mãos começaram a suar. Eu era uma das auxiliares no plantão da maternidade. Ela estava muito mal, Rodrigo. Hemorragia que não parava. Os médicos correndo, sangue por todo lado. Antes de ser levada para a cirurgia de emergência, ela estava semiconsciente, apavorada. Marina cobriu a boca, soluçando. Eu segurei a mão dela, tentei acalmar, e ela me olhou nos olhos e disse: se eu não voltar dessa cirurgia, alguém precisa cuidar do meu bebê. Por favor, alguém precisa cuidar dele. Rodrigo levantou da cadeira, cambaleou, apoiou as mãos na mesa. Não conseguia respirar direito. Marina chorava abertamente agora. Eu olhei no prontuário dela antes da cirurgia. Vi o sobrenome completo, Clarissa Almeida. Perguntei para a enfermeira-chefe se ela era parente do empresário Henrique Almeida. Ela disse que não, que era casada com o filho dele. Nessa hora eu entendi. Rodrigo Silva, filho do Henrique que salvou minha mãe. Marina deu um passo na direção dele. Foi um sinal. Um sinal de que eu devia cumprir a promessa que fiz para minha mãe. Eu prometi para a Clarissa, segurando a mão dela, que cuidaria do bebê. Prometi que ele não ficaria sozinho. E ela sorriu, aliviada, e murmurou obrigada antes de ser levada. Silêncio pesado tomou conta do escritório. Rodrigo sentia as pernas fracas, mas ela não voltou. Marina balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não voltou. Faleceu na mesa de cirurgia, hemorragia irreversível. Eu fiquei no plantão até o final do turno, chorando no banheiro. Uma mulher que eu mal conhecia tinha me confiado o filho dela, e eu não consegui salvá-la. Fiquei meses pensando se devia te procurar, mas tinha medo que você achasse que eu era louca, oportunista, interesseira. Marina cruzou os braços, tremendo. Até que perdi meu emprego na clínica em agosto, corte de pessoal. Vi um anúncio de vaga para babá. Reconheci o endereço porque minha mãe falava dessa casa todos os dias. Falava da varanda, do jardim, da cozinha enorme. E pensei, é agora ou nunca. Ela encarou Rodrigo, vulnerável, mas firme. Eu não vim te enganar. Eu vim cumprir 2 promessas. A que fiz para minha mãe, de retribuir a bondade do seu pai. E a que fiz para a Clarissa, de cuidar do Gabriel. Rodrigo ficou em silêncio por 1 minuto que pareceu uma eternidade. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Então ele se virou, foi até o cofre embutido na parede, digitou a senha com mãos trêmulas e tirou uma caixa de madeira antiga. Dentro havia cartas, documentos, testamento. Procurou com urgência até achar. Uma carta do pai, escrita 6 meses antes de morrer, endereçada a ele. A letra trêmula de Henrique, já doente do coração. Rodrigo abriu e leu em voz alta, a voz quebrando. Filho, se você está lendo isso, é porque não estou mais aí. Quero que saiba que deixei um fundo de ajuda garantido em nome da família Santos. Teresa foi uma mulher de honra e lealdade. Se algum dia os filhos dela precisarem de algo, ajude. É o mínimo que podemos fazer por quem foi leal e digno. Com amor eterno, seu pai. Rodrigo entregou a carta para Marina com mãos trêmulas. Ela leu e desabou. Cobriu o rosto, chorou convulsivamente, o corpo todo tremendo. Rodrigo não pensou. Apenas se aproximou e a abraçou. Abraçou forte e ambos choraram juntos. Pela primeira vez em 13 meses, Rodrigo chorou nos braços de alguém. Eu sou um idiota, ele disse entre soluços. Você veio aqui cumprir promessas sagradas e eu te tratei como criminosa. Instalei câmeras, vasculhei suas coisas, desconfiei de cada gesto seu.
Me perdoa, Marina, me perdoa. Ela balançou a cabeça, ainda chorando. Você só estava protegendo seu filho. Não tem nada para perdoar. Você é um pai que ama, e isso é tudo que importa. Ficaram ali, abraçados no meio do escritório, por longos minutos. Dois estranhos conectados por promessas, por mortes, por bondade que atravessou o tempo. Quando finalmente se separaram, Rodrigo limpou o rosto, respirou fundo e disse: Eu quero honrar a promessa do meu pai. E mais do que isso, eu quero que você fique aqui. Não como empregada, como parte da família. Gabriel precisa de você. E eu também preciso. Marina cobriu a boca emocionada, incrédula. Vou quintuplicar seu salário. Você vai ter um quarto melhor. Carteira assinada com todos os direitos, plano de saúde, tudo. Mas o mais importante, você vai ser a tia do Gabriel. A pessoa que ele pode contar sempre. A pessoa que cumpriu a promessa que a mãe dele pediu. Marina chorou de novo, mas agora era diferente. Era alívio, era alegria, era pertencimento. Rodrigo, eu não sei o que dizer. Ele sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso verdadeiro. Diz que aceita. Ela riu entre as lágrimas, limpou o rosto, estendeu a mão, mas Rodrigo não apertou, abraçou e sussurrou no ouvido dela. Obrigado por cuidar do meu filho quando eu não soube como. Obrigado por ser a resposta de uma oração que eu nem sabia que tinha feito. Naquela noite, depois que Marina foi para o quarto, Rodrigo entrou no quarto de Gabriel. Pegou o filho no colo, mesmo ele dormindo, e sussurrou. Você tem uma tia agora, meu filho, uma tia que sua mãe escolheu, e eu prometo que vou aprender a ser o pai que você merece. Os primeiros dias depois da revelação foram estranhos, mas bonitos. Rodrigo e Marina conversavam mais, não sobre trabalho, mas sobre vida. Ela contava histórias da mãe, de como Teresa trabalhava 3 empregos para sustentar os filhos, mas nunca deixava de fazer bolo de aniversário caseiro. Rodrigo contava sobre o pai, sobre como Henrique chegava em casa, cansado da construtora, mas sempre arranjava tempo para jogar bola com ele no quintal. Descobriram que ambos tinham perdido pessoas essenciais cedo demais e que ambos carregavam culpa. Marina, por não ter salvado Clarissa. Rodrigo, por não ter sido o marido presente que ela merecia. Ambos estavam tentando se redimir através de Gabriel, e isso os unia. Rodrigo começou a chegar mais cedo do trabalho, reduziu reuniões, delegou projetos. Pela primeira vez em anos, colocou a família na frente dos negócios e descobriu algo que tinha esquecido. Ele gostava de ser pai. Gostava de dar banho no Gabriel, de fazer aviãozinho com a comida, de ler historinhas antes de dormir, mesmo que o menino não entendesse ainda. Marina ensinava. Mostrava como segurar direito, como trocar fralda sem fazer bagunça, como acalmar o choro com cantigas. E Rodrigo aprendia, humilde, grato. Não tinha mais orgulho, não tinha mais paranoia. Tinha apenas vontade de recuperar o tempo perdido. E Marina era paciente, nunca julgou, apenas ajudou. Numa sexta-feira, Rodrigo chamou os irmãos de Marina para jantar. Ele tinha encontrado o contato deles através da antiga agenda do pai, Carlos e Júlia. Não se falavam há 3 anos, desde o enterro da mãe. Quando chegaram e viram Marina, houve choque, lágrimas, abraços apertados. Rodrigo preparou a mesa, fez questão de servir pessoalmente e disse: Marina é parte dessa família agora, e a família dela também é. Nós devemos tudo a Teresa, e vamos honrar a memória dela juntos. Carlos, um rapaz de 28 anos, tatuado, olhos iguais aos da irmã, chorou. Júlia, mais nova, apertou a mão de Marina e disse: Mãe estaria tão orgulhosa de você. Naquela noite, a casa não era mais silenciosa. Tinha riso, tinha música, tinha vida. Rodrigo mandou emoldurar 3 fotos e colocou na parede da sala. A primeira, Henrique e Teresa, do medalhão. A segunda, Clarissa grávida, sorrindo, mão na barriga. A terceira,
Gabriel dando os primeiros passos nos braços de Marina, tirada da gravação da câmera. Embaixo de cada foto, uma placa. Bondade que atravessa gerações, promessa cumprida, amor que não morre. Toda vez que passava por ali, Rodrigo parava, olhava, lembrava e agradecia. Porque entendeu que aquelas mortes não tinham sido em vão. Henrique tinha salvado Teresa. Teresa tinha ensinado Marina sobre gratidão. Marina tinha prometido para Clarissa. E Clarissa tinha deixado o filho nas mãos certas. Era um ciclo perfeito de bondade, invisível, mas poderoso. Gabriel estava crescendo rápido. Com 1 ano e meio, já corria pela casa. Chamava Marina de tia Ina e Rodrigo de papai. Finalmente papai. Rodrigo chorou na primeira vez que ouviu. Estava no escritório trabalhando quando Gabriel entrou bamboleando e disse: "Papai, ó!" Mostrou um carrinho de brinquedo. Rodrigo largou tudo, pegou o filho no colo, apertou forte e disse: "Sim, meu amor, papai tá aqui. Papai vai estar sempre aqui." Marina observava da porta, sorrindo, emocionada. E pela primeira vez, Rodrigo entendeu o que ela sentia. Não era posse, não era obrigação. Era amor genuíno. Amor de quem escolhe cuidar, mesmo sem laço de sangue. Amor de quem cumpre promessa porque é a coisa certa a fazer. Numa tarde de sábado, Rodrigo levou Marina e Gabriel para visitar o túmulo de Henrique. Colocou flores frescas, limpou a lápide e disse: "Pai, eu trouxe alguém para você conhecer. Essa é a Marina, filha da Teresa, a mulher que o Senhor salvou. E essa mulher salvou seu neto, salvou a mim também." Marina ajoelhou na frente do túmulo, tocou a pedra fria e sussurrou: "Obrigada por salvar minha mãe, seu Henrique. Obrigada por me ensinar, através dela, o que é bondade de verdade. Eu prometo que vou cuidar do seu neto como se fosse meu." Rodrigo segurou a mão dela. E ali, no cemitério, os três ficaram em silêncio. Gabriel colocou a mãozinha na lápide, sem entender, mas sentindo que aquele momento era importante. Depois, foram visitar o túmulo de Clarissa. Rodrigo tinha evitado ir ali por meses. Doía demais, mas agora, com Marina ao lado, conseguia. Colocou rosas brancas, as favoritas da esposa, e disse: "Amor, eu trouxe a pessoa que você escolheu. Ela cumpriu a promessa. Nosso filho está seguro, amado, feliz. E eu estou aprendendo a viver de novo." Marina se ajoelhou, tocou a lápide e disse: "Eu não consegui te salvar, Clarissa, mas prometo que vou cuidar do Gabriel com todo o amor que você teria dado. Ele vai crescer sabendo que a mãe dele era incrível e que ela me confiou a coisa mais preciosa que ela tinha." Rodrigo chorou calado. Pela primeira vez, não era só dor, era gratidão. No caminho de volta para casa, Gabriel dormiu no banco de trás. Marina olhou pela janela pensativa e disse: "Rodrigo, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Por que você demorou tanto para confiar em mim?" Ele respirou fundo, mãos no volante, olhos na estrada. "Porque eu tinha medo. Medo de perder de novo, medo de errar de novo. Medo de que, se eu confiasse, a pessoa ia me trair, como as outras fizeram." Marina virou para ele: "Mas eu não sou as outras." Ele sorriu, triste. "Eu sei disso agora, mas demorei para entender. Me perdoa por ter te vigiado, por ter duvidado, por ter te tratado como suspeita quando você era a resposta." Ela tocou o braço dele. "Você me deu uma família, Rodrigo. Não tenho nada para perdoar." Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Rodrigo sentou no sofá da sala com Marina. Tomaram chá, conversaram sobre planos. Marina queria voltar a estudar, fazer faculdade de enfermagem. Rodrigo disse que pagaria tudo: bolsa integral, livros, transporte. Ela recusou no começo, mas ele insistiu: "É o que meu pai faria, e é o que eu quero fazer. Você merece." Ela aceitou, emocionada. Então Rodrigo perguntou: "E namoro? Você tem alguém?"
Marina riu, sem graça. Não, nunca tive tempo. Sempre trabalhei demais. E você? Rodrigo balançou a cabeça. Não consigo pensar nisso ainda. Ainda sinto que estou casado. Marina entendeu. Ficaram em silêncio confortável. Não era romântico, era fraterno. Era família. E isso bastava. Outubro virou novembro. Novembro virou dezembro. O Natal se aproximava. Seria o primeiro Natal de Gabriel com consciência. Rodrigo e Marina decoraram a casa juntos. Árvore grande na sala, pisca-pisca colorido, presépio na estante. Gabriel adorava as luzes, ficava olhando hipnotizado. Na véspera de Natal, Rodrigo preparou uma surpresa. Chamou Carlos e Júlia, os irmãos de Marina. Chamou os tios dele, que não via há anos. Preparou ceia completa. Peru, farofa, arroz, frutas. Colocou a mesa comprida com lugar para todos. E no centro, emoldurado em prata, colocou o medalhão. Aquele medalhão que tinha conectado tudo. Quando todos sentaram, Rodrigo levantou a taça e disse: um brinde. A bondade que não morre. As promessas que atravessam gerações. E a família que a gente escolhe. Não só a que nasce. 6 meses depois da revelação, a mansão dos Silva era outra. Não era mais aquele lugar frio, silencioso, cheio de câmeras e desconfiança. Era um lar. Gabriel, agora com 2 anos, corria pelos corredores chamando tia Ina, papai, tio Carlos. Sim, Carlos tinha se mudado para o quartinho de hóspedes. Estava estudando para concurso público com a ajuda financeira de Rodrigo. Júlia visitava todo fim de semana, trazia bolos, brincava com Gabriel. Marina tinha começado a faculdade de enfermagem e estava no 2º semestre, notas excelentes. Rodrigo tinha reduzido drasticamente as horas de trabalho. Deixou a gestão operacional para sócios de confiança. Agora ele ia buscar Gabriel na creche, levava no parque, fazia papinha caseira. Tinha virado pai de verdade. Numa manhã de domingo, Rodrigo acordou com Gabriel pulando na cama dele. Papai, acorda! Tia Ina fez panqueca! Rodrigo riu, pegou o filho no colo, fez cócegas e desceu para a cozinha. Marina estava na bancada fazendo pilhas de panquecas, cantarolando. Bom dia, família! Ela disse sorrindo. Rodrigo sentou, tomou café, observou a cena. Gabriel comendo panqueca com geleia, sujando tudo. Marina limpando o rosto dele com paciência infinita. Carlos entrando de moletom, cabelo bagunçado, pegando café. Aquilo era família, não perfeita, mas real. E pela primeira vez em anos, Rodrigo se sentiu completo, não feliz ainda. Felicidade era uma palavra grande demais. Mas completo. Inteiro, vivo. Naquela tarde, Rodrigo teve uma ideia. Chamou Marina para o escritório. Tenho uma proposta. Ela se sentou curiosa. Quero criar um fundo permanente em nome da Teresa Santos e da Clarissa Almeida. Um fundo que ajude famílias em situação de vulnerabilidade. Pagar cirurgias, tratamentos, remédios, como meu pai fez. Como você fez ao cumprir a promessa. Marina arregalou os olhos. Rodrigo, isso é lindo, mas é muito. Ele balançou a cabeça. Não é muito, é o mínimo. Tenho dinheiro que nunca vou gastar. Quero que ele sirva para algo que importe. Algo que honre as 2 mulheres que me ensinaram sobre amor e bondade. Você toparia administrar comigo? Ela cobriu a boca, emocionada. Claro, claro que eu topo. 3 meses depois, o Fundo Teresa e Clarissa estava oficialmente registrado. A primeira família beneficiada foi a de uma vizinha que precisava de cirurgia para o filho. Depois, um senhor com câncer sem dinheiro para a quimioterapia. Uma adolescente que precisava de aparelho auditivo. Em 6 meses, tinham ajudado 23 famílias. Rodrigo e Marina visitavam cada uma pessoalmente. Levavam Gabriel junto. Queriam que o menino crescesse entendendo que dinheiro serve para ajudar, não para acumular. E a cada família que agradecia chorando, Rodrigo sentia que estava pagando uma dívida.
não com as pessoas, mas com a vida, com Deus, com o universo, com aquilo que tinha recebido e não sabia retribuir. Agora sabia e fazia. Gabriel completou 2 anos e meio. A festa foi na casa, pequena, íntima. Apenas família e algumas crianças da creche. Marina fez o bolo, decorou com o tema de dinossauros, favorito dele. Rodrigo organizou brincadeiras, inflou bexigas, tirou fotos. No meio da festa, Gabriel correu até Marina e disse: "Tia Ina, amo você." Ela se ajoelhou, abraçou apertado e disse: "Eu também amo você, meu amor." Rodrigo observava de longe, gravando no celular, e pensou: "Clarissa, onde quer que você esteja, obrigado por ter escolhido ela. Porque você escolheu certo. Mais certo do que eu jamais conseguiria escolher sozinho." Depois do parabéns, Rodrigo chamou todos para a sala. Tinha algo importante a dizer. Fez questão que todos estivessem presentes. Juntou todo mundo em volta da mesa de jantar. Gabriel no colo de Marina, Carlos e Júlia ao lado, os tios dele nas pontas. Respirou fundo e disse: "Eu queria agradecer. Agradecer por essa família que a gente construiu. Não foi por sangue, foi por escolha, por promessa, por bondade." A voz falhou. "Eu passei muito tempo da minha vida achando que todo mundo era inimigo, que todo mundo queria me enganar, e quase perdi a pessoa mais importante que entrou na vida do meu filho." Marina limpou uma lágrima, sorrindo. Rodrigo continuou: "Henrique, meu pai, me deixou um exemplo que eu ignorei por anos. Ele confiava, ele ajudava, ele acreditava nas pessoas. E foi essa fé que salvou a Teresa, que criou a Marina, que trouxe ela até aqui e que salvou a mim. Então eu decidi, vou mudar o nome da construtora, de Silva Construções para Construções Henrique e Teresa, em homenagem ao homem que me ensinou bondade e à mulher que criou a filha que salvou minha família." Todos ficaram em silêncio. Depois, aplausos. Carlos e Júlia choravam. Marina cobriu o rosto, soluçando. Rodrigo se aproximou dela, tocou o ombro. "Sua mãe salvou meu pai de ser apenas mais um empresário frio. Ela mostrou para ele que humildade e dignidade valem mais que dinheiro. E você fez o mesmo comigo. Então esse nome vai estar em cada prédio, cada obra, cada projeto, para que todo mundo saiba que por trás de tudo que construímos existe amor." Marina o abraçou. "Obrigada, Rodrigo. Minha mãe estaria tão feliz. Eu sei que ela está." Rodrigo começou terapia. 2 vezes por semana, religiosamente. Trabalhava o luto, a culpa, a paranoia. Aprendeu que desconfiança era trauma não tratado, que vigiar era tentar controlar o incontrolável, que câmeras não trazem segurança, apenas ilusão, e que confiar é um ato de coragem, não de ingenuidade. Levou meses para perdoar a si mesmo por ter tratado Marina como suspeita, mas ela dizia sempre: "Você estava protegendo seu filho. Isso não é errado. Só precisava de ajuda. E agora tem." Ele concordava, e aos poucos os pesadelos pararam. As crises de ansiedade diminuíram. A insônia melhorou. Voltou a dormir sem precisar verificar travas, alarmes, câmeras, porque tinha aprendido algo fundamental. Segurança não vem de controle, vem de amor. Numa noite de agosto, Rodrigo estava na sala vendo Gabriel brincar com blocos de montar. Marina estava na cozinha preparando o jantar. Carlos estudava no escritório. A casa cheirava a comida caseira, tinha música baixa tocando, risadas de criança ecoando. Rodrigo parou, olhou em volta e entendeu. Aquilo era felicidade. Não era a vida perfeita que ele tinha planejado com Clarissa. Não era o futuro que ele imaginou. Mas era bom, era real, era suficiente. Ele tinha perdido a esposa, mas ganhou uma irmã. Gabriel tinha perdido a mãe, mas ganhou uma tia que amava como mãe. E 2 famílias destroçadas pela perda tinham se unido em algo novo, inesperado, mas bonito. Rodrigo fechou os olhos,
respirou fundo e sussurrou: "Obrigado." Gabriel cresceu ouvindo histórias sobre a avó Teresa que ele nunca conheceu, mas que salvou a família. Sobre a mãe Clarissa, que morreu para ele nascer, mas que deixou a melhor tia do mundo. Sobre o avô Henrique, que era generoso e bom. E sobre promessas. Sobre como promessas, quando feitas de coração, atravessam gerações, sobrevivem à morte e constroem pontes onde só havia dor. Aos 5 anos, Gabriel perguntou para o pai: "Papai, por que a tia Ina mora com a gente?" Rodrigo se ajoelhou na altura dele e disse: "Porque sua mãe pediu, porque ela sabia que a tia Ina tem o coração mais lindo do mundo, e porque família não é só quem nasce com a gente, é quem escolhe ficar." Gabriel abraçou o pai e disse: "Então, eu escolho todo mundo." E essa é a história de Rodrigo Silva. Um homem que tinha tudo, menos confiança, que instalou câmeras para vigiar, mas descobriu que a maior vigilância que precisava fazer era consigo mesmo, porque Marina não era a ameaça, era a resposta. A resposta de 2 mulheres que, antes de morrer, deixaram o legado mais importante: bondade. Teresa ensinou Marina a retribuir. Clarissa ensinou Marina a amar. E ambas, de algum lugar além da vida, continuam cuidando. Através do Gabriel, que cresce forte. Através do Rodrigo, que aprendeu a confiar. Através do medalhão, que agora está emoldurado, não mais escondido. Porque promessas, quando cumpridas, não morrem. Elas se multiplicam. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal. Deixa seu like. E, principalmente, comenta aí embaixo de qual cidade você é. Você já desconfiou de alguém e descobriu que estava completamente errado? Já recebeu bondade de um estranho? Compartilha com alguém que precisa acreditar que ainda existe gente boa nesse mundo, que ainda existem pessoas como Marina, como Teresa, como Henrique, pessoas que cumprem promessas mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está vendo. Porque no final, não importa quantos milhões você tem, importa quantas vidas você tocou, quantas promessas você honrou e quanto amor você deixou para trás. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, confie, porque a bondade ainda existe, às vezes escondida, mas sempre presente. Até breve.